Olá, amigos, tudo bem? Nós já podemos falar com vocês, tivemos a oportunidade de falar com vocês em vídeos anteriores sobre o messianismo, ou chamados movimentos messiânicos no Brasil. Os movimentos messiânicos, eles foram movimentos sociais que aconteceram no final do Segundo Reinado no Brasil e no início da nossa República, nos primeiros anos de República. Ora, o que caracterizou esses movimentos messiânicos? O próprio nome já dá a entender que eram movimentos de natureza religiosa, movimentos que eram liderados por monges, beatos, que se intitulavam monges, que se diziam profetas, enviados de Deus. Foram pessoas que conseguiram arrebanhar um grande número de seguidores, principalmente pelo interior do Brasil, pelo sertão, regiões que eram abandonadas pelo poder público. No caso do Nordeste, regiões de seca, onde a miséria, onde a pobreza era muito grande. Essas áreas foram muito profícuas no surgimento de lideranças messiânicas. O caso mais conhecido de todos, mais famoso de todos, sem sombra de dúvida, é o caso de Canudos, que foi uma comunidade formada no sertão da Bahia, no interior da Bahia, que acabou provocando a chamada Guerra de Canudos. Canudos teve como líder o beato Antônio Conselheiro. Mas eu quero falar com vocês aqui sobre um outro movimento messiânico, que foi o movimento messiânico que deu origem, que provocou a chamada Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado aconteceu entre os anos de 1912 e só terminou efetivamente em 1916. Ela aconteceu numa área entre os estados do Paraná e de Santa Catarina. Na época, quem governava o Brasil era o Marechal Hermes da Fonseca. Esse conflito, a chamada Guerra do Contestado, colocou de um lado o Exército Brasileiro, tropas do Exército Brasileiro, e do outro lado grupos de sertanejos, que tiveram como principal líder aí o chamado monge José Maria. Antes dele existiram outros monges na região que fizeram muito nome, fizeram muita fama. Tivemos dois que se chamavam João Maria, mas o principal líder foi o monge José Maria. Você me perguntaria, quais foram as causas da chamada Guerra do Contestado, que foi um conflito muito violento, muito sangrento, com a dura repressão das tropas do governo. A primeira causa, a principal causa foi, sem dúvida nenhuma, a disputa de terras nessa região. Era uma região muito rica em erva mate e também muito rica em madeira. Era uma região que tinha muitos poceiros, havia muitos grandes fazendeiros também. Então era uma região rica. Nessa região foi construída, o governo brasileiro contratou uma empresa norte-americana para construir uma ferrovia para ligar os estados de São Paulo e Santa Catarina, justamente para o escoamento dos produtos explorados nessa região. A empresa foi a chamada Brazil Railway Company, uma empresa norte-americana. O que aconteceu? Com essa construção dessa ferrovia, as tensões na região, as tensões sociais, elas se intensificaram, porque muitos poceiros foram expulsos. E muita gente acabou também sendo contratada para trabalhar na construção dessa ferrovia. Isso atenuou, de certa forma, os conflitos sociais ali. Porém, quando acabou a construção da ferrovia, o que aconteceu? As pessoas foram demitidas, ficaram sem trabalho. Então, esse atenuante durou por um certo tempo, porque aí o número de pessoas sem ter como sobreviver na região aumentou muito. E outra coisa, a companhia também ganhou o direito de explorar madeira nas áreas próximas à ferrovia, ao longo da ferrovia. Isso também despertou a reação, a insatisfação de fazendeiros que viviam naquela região. Então, o que aconteceu? Nesse contexto, surgiu o monge José Maria. Ele começou essa pregação prometendo uma vida melhor nas chamadas Vilas Santas, que eram comunidades que foram surgindo nessa região, comunidades religiosas com centenas, milhares de seguidores. Ele falava sobre a formação de uma monarquia celeste,
Essas comunidades, naturalmente, elas viviam da atividade agrícola que eles praticavam em regime de cooperação, de coletivo, e também praticavam muito o furto de gado. Isso aí acabou gerando uma reação dos fazendeiros daquela região, uma insatisfação com essas chamadas vilas santas, e eles passaram a pressionar o Estado, pressionar o governo para acabar com as vilas santas que aumentavam cada vez mais. Esses grupos, essas comunidades se armavam para defender os seus interesses. Isso gerou então insatisfação desses fazendeiros, gerou a insatisfação também da igreja, porque a igreja estava perdendo muitos seguidores. Por outro lado, gerou também uma insatisfação do próprio governo, porque o José Maria ele fazia uma pregação monarquista, antirrepublicana, como aquela que o Antônio Conselheiro fez lá em Canudos. A República era vista como a principal responsável, pelo agravamento da pobreza, em que essas populações viviam. Então a República virou o grande inimigo. Então o governo se viu na necessidade também de reprimir esse movimento religioso devido exatamente à sua pregação antirrepublicana. O conflito ele foi um conflito muito violento, eu já coloquei para vocês no início do vídeo. O governo enviou muitas tropas para a região, mas a resistência dos sertanejos era muito grande. Eles tinham uma vantagem, porque eles conheciam a região. Então eles adotaram táticas de guerrilha, e conseguiam emboscar as tropas do governo, e o conflito acabou se estendendo além do que o governo esperava. A situação só ficou resolvida, foi mais ou menos no final de 1915. Comando das tropas do governo que conseguiram massacrar literalmente as Vilas Santas, ficou por conta do general Setembrino de Carvalho. O resultado foram milhares de mortos e uma curiosidade, nesse conflito foi a primeira vez que foi utilizada a aviação no Brasil com fins militares. Eles usaram aviões, principalmente para poder sobrevoar a área onde estava ocorrendo o conflito e preparar melhor as estratégias do governo. Somente em 1916 foi que ocorreu um acordo entre os estados do Paraná e de Santa Catarina e a questão do contestado foi resolvida. A região foi dividida através de um acordo entre os dois estados. E aí, efetivamente, acabou a chamada Guerra do Contestado. É isso aí, gente. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, deixe sua sugestão de tema de vídeo. Esse vídeo aí foi uma sugestão de um dos nossos seguidores, Márcio aí, aqui, manda um grande abraço aí. Não esqueça aí também de se inscrever, se ainda não se inscreveu, e ativar as notificações. Toda quarta tem vídeo novo, galera. É isso aí. Um grande beijo para vocês, um forte abraço, polis, e até a próxima.